Olá, concurseiro, o PC em Dicas está no ar. Você deve estar aí perguntando por que eu tô sozinho aqui, né? Calma lá, vou já explicar, viu? Olha só, semana passada a gente falou sobre PCD, que são pessoas com deficiência, a inclusão dessas pessoas na vida pública, também as dificuldades que elas enfrentam e os seus direitos. Para continuar um pouco desse assunto, eu vou bater um papo pela internet com a Juliana Carvalho, que está lá na Nova Zelândia. A Juliana passou no concurso público da Assembleia Legislativa no Rio Grande do Sul. Juliana, para começar esse bate-papo, obrigado pela sua participação. Conta um pouco da sua trajetória até o momento. Bom, eu tive uma infância maravilhosa, muito feliz. Eu tenho 5 irmãos, então a gente sempre tinha com quem brincar. Quando eu era adolescente, eu fui terrível. Minha mãe disse que eu fui a pior de todos ali dos filhos, e eu causei para ela muitos cabelos brancos. Com 19 anos, eu tive uma inflamação na medula que me tornou cadeirante. Eu, de uma hora para outra, comecei a me sentir mal, fui parar no hospital. Em 48 horas eu estava totalmente paralisada, só mexia a cabeça. Com muita fisioterapia eu consegui recuperar o movimento dos meus braços. E eu sempre fui muito determinada, assim, desde criança. Então não foi esse episódio que mudou minha vida que me fez deixar de querer coisas e querer conquistar coisas. Quando eu estava ainda na UTI, muito mal, né? Recém começado essa inflamação na medula, eu pensei, meu Deus do céu, que surreal isso. Parece um filme, eu acho que dá um livro. E aí, logo depois que eu recuperei o movimento dos meus braços, eu comecei a escrever, e isso era uma maneira muito boa, assim, de botar para fora todas as emoções que eu estava sentindo. E ao mesmo tempo, eu acabei ajudando outras pessoas que passam por situação parecida. Quando se fala em inclusão, de imediato pensamos nas deficiências, né, das pessoas, mas sabemos que inclusão é bem mais abrangente. Como você vê essa inclusão? Nossa, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que a verdadeira inclusão é onde toda e qualquer pessoa se sente bem-vinda. Pode não ser... inclusão é um processo dinâmico, porque as nossas necessidades mudam o tempo todo também. Então, na minha opinião, a inclusão ela é onde existe um esforço de que toda e qualquer pessoa, independente da sua condição, do seu credo, da sua cor, da sua etnia, ela se sinta bem-vinda, acolhida. No Brasil, a adaptação mais recente sobre inclusão é de 2015. Em qual ano e órgão, né, você prestou o concurso público e como foi? Eu prestei concurso público em 2004, nossa, já faz tempo isso, 2004, e foi para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O processo foi muito acessível, muito inclusivo. Que eu me lembro, eu fiz a minha aplicação online e depois o exame, a prova foi numa escola pública que também era acessível para cadeira de rodas. E eu fui nomeada e comecei a trabalhar em 2004 mesmo, no dia 7 de outubro de 2004, na ouvidoria da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Após ser nomeada, qual cargo assumiu e como foi o seu desenvolvimento até chegar a apresentar um programa na TV Assembleia? Eu fui nomeada em técnico em apoio legislativo. Como eu falei, eu comecei a trabalhar em 2004 na ouvidoria da Assembleia Legislativa. Por 2 anos eu trabalhei na ouvidoria e aos poucos eu fui conversando que eu queria, falei com a minha gerência que eu gostaria muito de trabalhar na área de comunicação social. Eu acabei indo para a parte da televisão, da TV Assembleia, mas trabalhando no administrativo. E sempre querendo, eu trabalhar com comunicação social. Até que um dia, um dos cinegrafistas chegou e falou assim, mas por que tu quer fazer cartazinho? Brincando, de fazer graphic design. E ele falou assim, quem sabe tu vai aprender a editar. E aí eu convenci o diretor da TV a me deixar aprender a editar. Quando eu já sabia editar, já tinha um pouco de experiência com edição de vídeo, eu tive a ideia de criar um programa de televisão que falasse não só das pessoas com deficiência, mas de diversidade em geral. Então o programa abordava a questão da LGBT, a questão racial, pessoas com situação de rua, toda e qualquer pauta que fosse relacionada à diversidade cabia dentro do programa.
Agora, a lei de cotas existe para incluir todos, né? Qual a sua visão a respeito, principalmente, quando se trata de concursos públicos? Eu acho que, principalmente no Brasil, a lei de cotas ela é fundamental, porque existe uma disparidade muito grande nas oportunidades, desde o começo com acesso à educação, ao transporte, à saúde. Então, é muito mais difícil para quem tem uma deficiência acessar os serviços e, por causa disso, muitas pessoas têm uma qualificação menor e têm menos chance de acessar posições, boas vagas de trabalho. Eu acho também que é muito bom porque não existe espaço para discriminação quando tu presta um concurso, entende? É pela base do mérito, tu estudou, tu passa, tu vai ser nomeado. Não é a mesma coisa que alguém tá te entrevistando e decidindo qual é o candidato que eu vou querer, esse aqui tem uma deficiência, não sei se ele vai ser, né, bom para trabalhar, porque muita gente tem não é uma certa ilusão, um preconceito, é um preconceito de que porque tu tem uma deficiência, tu vai ser menos produtivo, que não tem nada a ver. O termo direito, a diferença, a igualdade do direito. Você acha que houve mudanças significativas ou ainda há muito a ser feito? O princípio da isonomia, que é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades, não é novo, né? Vem lá da época do Aristóteles. Mas eu acredito que no Brasil, em termos de legislação, a gente está muito bem. O problema, é óbvio, é um problema que todos nós conhecemos, muito comum no Brasil, é a implementação e a fiscalização. Então, eu acho, por exemplo, o Brasil é muito mais avançado na legislação do que a Nova Zelândia. Aqui na Nova Zelândia a gente não tem lei de cotas, então a desigualdade de pessoas com e sem deficiência que estão, né, no mercado de trabalho é grande, e aqui não existe essa obrigação, não é, de existir um determinado número de vagas para as pessoas com deficiência, nessa tentativa de compensar a desigualdade que existe na oportunidade quando se fala em mercado de trabalho. Agora, Juliana, eu queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que estão te assistindo pelo site. Bom, a mensagem que eu deixo é: baixe a cabeça, estude, 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 não desista. Às vezes a gente fica lá pode pegar uma colocação, mas a pessoa que está na frente de ti pode desistir e vai que a vaga é tua. Então, a mensagem que eu digo é baixar a cabeça e trabalhar. E uma vez que tu tá dentro já, que tu tá dentro da instituição onde tu passou no concurso, cria oportunidades. Não fica esperando eu gostaria de fazer tal coisa. Não, cria a oportunidade. Se tu tem uma ideia e tu é apaixonado por ela, tu acaba convencendo as outras pessoas a também se apaixonarem pela tua ideia e transforma isso em realidade. Boa sorte para todo mundo aí e bora estudar! Juliana, muito obrigado pela sua participação aqui no PCI Dicas de hoje. Com certeza, para você, concurseiro que está aí desse lado, ajudou bastante a ouvir também esse depoimento, que com certeza abre caminho para que outras pessoas possam também prestar o concurso público e quem sabe aí ter uma carreira como servidor, né? Assim como a Juliana teve sucesso aí. Então, PCI Dicas de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Você pode rever quantas vezes quiser, viu? Semana que vem eu tô de volta.